Calma. Por que você tá com tanta pressa pelos resultados? O que vai acontecer se você for mais rápido? Será que você tá achando que você vai colher o resultado mais rápido, mas no fim você vai acabar tirando no burnout? Oi, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Confissões Estratégicas. Eu sou Helena Bezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo. E neste podcast, de uma maneira bem informal, a gente fala sobre marketing, negócios, mentalidade, de uma maneira profunda, mas descontraída. Antes da gente começar esse episódio, eu queria avisar vocês que eu tinha prometido um episódio sobre metas e planejamento para 2025, mas eu decidi transformar esse episódio em um aulão gratuito. Por quê? Porque nesse tipo de tema é muito importante que eu consiga explicar para vocês, mostrando atividades, mandando documentos para que vocês possam preencher. Ele é um tema um pouco mais denso para ser falado em um podcast. Por isso eu decidi transformar em um workshop que vai acontecer agora dia 10/12, às 7 horas da noite, e ele vai ser 100% gratuito. Se você quiser receber o link para entrar no aulão no dia 10, é só você se inscrever para ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, tá bom? O link está na descrição deste episódio. Nesse episódio eu vim confessar para vocês que trabalhar demais quase matou o meu negócio. Hoje a gente vai falar do livro Essencialismo. De tempos em tempos eu faço episódios com o tema de livros e este livro em específico mudou a minha vida. Porque ele foi capaz de me mostrar que você não precisa trabalhar mais, você precisa trabalhar melhor. Que é possível trabalhar menos e colher mais resultados. Deixa eu contar brevemente como era o meu dia a dia e como é hoje, depois que eu entendi esse conceito. Quando eu comecei a empreender, muito crua, eu fui quebrando a cara, né? Eu brinco com vários dos meus amigos que eu só comecei a empreender porque eu tinha comigo a ignorância de não saber o que empreender era. Porque empreender é se apagar incêndio todo dia. E quando você é uma pessoa que gosta de resolver problema, que você tem o empreendedorismo no seu sangue, que é o meu caso e talvez seja o seu caso também, você até gosta, né, dessa possibilidade de você resolver problemas e tal. Mas quando esses problemas são de verdade seus e não da sua imaginação, de você lá, super-herói, resolvendo tudo, e alguns deles você não consegue resolver, alguns deles você fica desesperado por não saber como resolver, ou só os problemas aparecem, mas você não consegue colher os frutos de ter resolvido os problemas, matado os leões, o cenário começa a mudar. Teve uma época da minha vida que eu já contei isso pra vocês, que eu trabalhava muito. Assim que eu comecei a empreender com a minha marca de moda, eu tinha o conceito, né, essa crença que é limitante. Tem uma amiga que me diz sempre que toda crença é limitante. Mas vou usar esse termo, que é um termo muito conhecido na psicologia, que é das crenças limitantes, aquelas crenças que te limitam, de que eu só seria digna do resultado, eu só seria digna de colher bons frutos se eu trabalhasse exaustivamente. E foi então que eu comecei a minha jornada empreendedora, trabalhando todos os minutos, todos os segundos da minha vida. Eu não era nem casada, eu não tinha filhos, eu ainda não sou e ainda não tenho filhos. Agora eu tô noiva, essa atualização. Mas isso possibilitava também que eu não tivesse outras atividades. Eu não tinha hobby, eu ia na academia só quando desse e nunca dava. Então a minha vida ela virava trabalho. E quando eu tinha tempo livre, mas eu tava sozinha, eu fazia coisas relacionadas ao trabalho. Então eu fiz curso de história da moda, curso sobre sustentabilidade, eu fiz 355 mil. Eu fiz assim, muita coisa. Mas eu não percebia que aquilo nada mais era do que uma sabotagem. Eu realmente acreditava que eu só seria digna se eu desse o meu sangue para aquilo. E talvez você precise dar seu sangue, mas da maneira correta, de maneira inteligente. Você tem que querer muito, e eu queria muito, mas de maneira inteligente. Acontecia que muitas vezes eu tinha privação de sono, porque eu trabalhava até de madrugada e eu acordava cedo. Ou eu nem conseguia acordar cedo porque eu perdi o horário e eu já acordava toda embananada e sentava na frente do computador, tipo, ai meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu já preciso resolver BO. Sendo que a minha marca era pequena. Então não era para eu ter tanta demanda assim. Só que tem um problema. Mesmo quando a gente não tem tanta demanda,
a gente se enfia em demanda quando a gente acredita que a gente só vai ser digno do resultado se a gente trabalhar exaustivamente. E essa é uma crença muito forte que a gente tem como sociedade. Eu não tô falando pra vocês que vocês têm que trabalhar 4 horas por semana. Tô lendo um livro agora que chama Trabalhe 4 horas por semana. Eu não acho isso viável. Como empreendedora, eu falo pra você, eu não acho isso viável. Mas eu também não acho que você só vai dar certo se você trabalhar 16 ou 20 horas por dia, que é o que muitos empreendedores dizem. Calma. Por que você tá com tanta pressa pelos resultados? O que vai acontecer se você for mais rápido? Será que você tá achando que você vai colher o resultado mais rápido, mas no fim você vai acabar tirando no burnout? Acho que sim. A minha história, ela não acabou no burnout, mas ela acabou num pré-burnout ali. No mês de julho, eu nunca vou esquecer, foi um mês muito ruim pra minha marca. Nas 2 primeiras semanas, eu não vendi nada. Eu tinha pedido demissão em fevereiro, a marca vinha vindo muito bem, até que em julho eu fiz um lançamento, ele foi bem, mas eu fiz o lançamento em junho, em julho, nas 2 primeiras semanas, R$0 de venda. Isso nunca tinha acontecido. Eu comecei a ficar em completo pânico. Lembrando, eu não tinha muitas pessoas, aliás, eu não tinha ninguém que dependia de mim, eu sempre tive suporte dos meus pais, então eu não tinha essa pressão de eu preciso pagar as contas e ainda assim eu me sentia absurdamente pressionada. Eu não dormi por 7 dias. A minha mandíbula, ela quase já não existia mais. E o bruxismo, que eu nem sabia que tinha, ele apareceu vezes 1000. A lateral da minha boca ficou inteira cortada. Se alguém me perguntasse se estava tudo bem, eu chorava. E foi então que depois de 7 dias seguidos, sem dormir e com dor de cabeça, não é que eu não dormia, tá, gente? Eu passava a noite em claro olhando pro teto. Eu tirava cochilos, mas assim, obviamente isso não me renovava. Eu, com certeza, não tava conseguindo trabalhar direito. Eu já nem lembro como era, porque essa parte é meio um borrão, assim. Eu tava vivendo tão zumbi que eu nem consigo lembrar direito. E além disso, os resultados, obviamente, eles não estavam vindo. Uma semana sem dormir não fez a diferença, não foi isso que mudou. E aí eu decidi contar pra minha mãe, que é psicóloga, e falei, mãe, eu não tô bem, eu tô sem dormir, a minha enxaqueca tá a 1000, eu preciso ir no neurologista, foi mais ou menos isso. Tipo, será que dá pra marcar, você tem o telefone e tal, pra me passar? Porque eu ia em um quando eu era pequena, porque eu tinha enxaqueca. Eu preciso voltar a fazer o tratamento. E aí minha mãe disse, você não tá precisando do neurologista, você tá precisando de uma terapia. Você tá precisando ir pra psicóloga. E eu fui. No paralelo, eu descobri esse livro, chamado Essencialismo. E a terapia mais o essencialismo mudaram a minha vida. Eu nunca mais, depois de ler esse livro, me permiti tirar partes da minha vida que são muito importantes para que eu me mantenha bem. Eu nunca mais me permiti ter privação de sono por tanto tempo como eu tinha no começo do empreendedorismo. Porque uma coisa é uma semana tá mais apertada, ou agora, né, comemorações de final de ano, que você vai na confraternização, vai na amigo secreto, vai dormir mais tarde, mas tem que acordar para trabalhar, tudo bem. O problema é quando esse vira o seu estilo de vida. Quando não tem um prazo determinado, quando você está fazendo aquilo todos os dias sem nem ter ciência de que aquilo é um problema. Sem nem tentar realocar coisas no seu dia para você ter uma boa noite de sono, para você fazer um exercício, movimentar o seu corpo, coisas que vão fazer a sua cabeça ficar mais produtiva. E era assim nesse estado que eu estava quando eu li o livro. E é por isso que esse livro é tão importante para mim, e é por isso que eu acredito que neste vídeo, neste episódio de podcast, se você tá só me escutando pelo Spotify, você vai ver uma transformação também na sua vida se você aplicar o que eu vou te falar aqui. Por sinal, eu nunca faço isso, mas eu preciso começar a fazer, que é pedir pra vocês não só curtirem e comentarem nos episódios que vocês gostam, como também se inscreverem no canal do YouTube e me seguirem no Spotify. Essas coisas são muito importantes para eu entendendo o sucesso do podcast, entendendo o quanto vocês gostam ou não desse formato. Então, deixem os comentários de vocês, me sigam, se inscrevam no canal, porque tudo isso faz muita diferença. Então agora vamos ao grande tema. O que é o essencialismo? De acordo com o autor, é a disciplina de fazer menos, mas melhor.
Não é sobre você ser preguiçoso ou você ter um minimalismo radical. Eu não tô falando sobre você fazer o mínimo possível para você viver uma vida simples. Nesse mérito eu não vou entrar, porque não é sobre isso o minimalismo. Aliás, não é sobre isso o essencialismo. O minimalismo né? Não tem nada a ver. O essencialista é você fazer escolhas mais inteligentes. É um método que vai te ajudar a eliminar o desperdício de tempo e energia da sua vida. E aí você deve já estar se perguntando, tá, entendi o conceito, vamos menina, vambora. O que é, né, esse tal, como eu aplico? Para mim, o conceito mais importante do livro Essencialismo é do resultado linear versus o resultado residual. Se você é o ouvinte do podcast, se você me segue nas redes sociais, você com certeza já me ouviu falar sobre isso. Resultado linear nada mais é do que você fazer uma coisa e receber uma coisa em troca. Já o resultado residual é você fazer uma coisa que vai continuar te trazendo resultado com o tempo. Então vamos a alguns exemplos que eu deixei anotado aqui. Um processo bem estruturado que vai te economizar tempo. Então, toda vez você vai passar para o seu funcionário que ele tem que fazer tal coisa. E se você desenhasse um processo? Da próxima vez que você for passar uma tarefa semelhante, você nem precisa passar as instruções, ele já sabe o que fazer. Ou então, quando você vai gravar, você grava, faz toda uma preparação, grava um vídeo hoje. Aí faz toda uma preparação amanhã, grava mais um vídeo amanhã. Por que você não se planeja antes para que você faça toda uma preparação, uma ou no máximo 2 vezes na semana e já grave tudo? Ou 1 ou 2 vezes no mês e já grave tudo, a depender do seu nicho. Outro exemplo, um cliente fidelizado é muito mais fácil de conseguir vender de novo para ele, porque ele já conhece a qualidade, ele já conhece o seu trabalho, do que você tentar vender para um novo cliente. Então, por quê? Ao invés de tentar antes vender para novos clientes, você não vai nos seus fidelizados. Agora, a gente teve campanha de Black Friday e a gente começou a fazer anúncios, né? Pra quem não sabe, é quando você paga pra que entregue um conteúdo exclusivo ou não, depende do tipo de anúncio que você tá fazendo, pra algumas pessoas de acordo com algumas regras. Então, o que a gente fez? A gente pegou o meu público quente, que é o público que já interagiu comigo, que comenta nos meus posts, que entra no meu perfil, e falou só com ele agora na Black Friday. Porque eu não precisava de novas pessoas neste momento. Eu podia vender só para minha base. E foi isso que a gente fez. Então a gente foi essencialista. A gente tem uma verba limitada que a gente colocou aqui para Black Friday, porque a gente está testando o anúncio ainda, a gente está começando. Por sinal, a gente está começando com a Nunti, que é uma agência que eu tô amando. A gente não tem nenhum tipo de parceria, eu tô indicando pra vocês, porque é simplesmente o trabalho que eles estão fazendo com a gente é bizarramente bem feito. Eu vou deixar aqui no descritivo do podcast o contato, né, do Instagram deles pra quem estiver precisando de gestor de tráfego. E aí, a gente foi lá e foi essencialista. Então, isso é ser essencialista, você fazer a escolha que vai mais trazer retorno. E aqui eu já queria trazer uma reflexão. Você tem pensado no que você vai investir seu tempo ou você tem só saído fazendo as coisas? Quando eu contei pra vocês que eu tava naquela fase não muito fácil da minha vida, eu só saía fazendo as coisas. Eu acordava e saía fazendo. Sem nem pensar que às vezes ao invés de eu ficar fazendo um post no Canva, que demorava 3.000 horas e dava poucos likes, eu poderia gravar um vídeo. Eu poderia mandar mensagem para 50 clientes que eu já tinha fazendo uma outra oferta. Eu poderia ter entrado em contato com lojas para mandar as minhas roupas que eram muito amadas e que eu suava para fazer a modelagem direitinho e tal. Gente, eu trabalhei tanto nessa época. Eu aprendi tanto sobre empreendedorismo. Eu acho que foi uma das fases que eu mais aprendi na marra coisas na minha vida, assim. E com todo esse conhecimento, eu ainda assim não olhava pro dia a dia. Eu ficava constantemente no piloto automático. E a dúvida que eu tenho aqui, já de cara, é: você tá no piloto automático? Se você tiver, você precisa parar. Aproveitando esse gancho, eu queria falar sobre alguns sintomas de quando a pessoa ela não é essencialista. Ou seja, se você não é essencialista, provavelmente você está sobrecarregado com tarefas urgentes e perde de vista o que é estratégico. Você nem sabe se o que você está fazendo é estratégico ou não. Você se sente ocupado, mas não percebe progresso nos objetivos principais do negócio. Ou pior, você nem sabe quais são os objetivos do negócio. A sua agenda ela é cheia, mas você raramente tem tempo para pensar no longo prazo.
Esse último foi uma das coisas que mais me pegou. Porque se você tá muito no operacional, você empreendedor, dono da empresa, fazendo as miudezas, você não tá pensando no longo prazo. Então você tá ali, checando, fazendo post no Instagram, fazendo coisa do Canva. Você sabe que o TikTok vai explodir em 2025, mas eu não tenho tempo de estudar isso. Eu, dono, não tenho tempo. Aí você vai lá e começa a terceirizar coisas que são estratégicas. Ao invés de você terceirizar o Canva, ao invés de você terceirizar fazer a arte, ao invés de você terceirizar até alguém para te ajudar a pensar na sua linha editorial, você vai lá e fica fazendo todas essas coisas e manda alguém estudar o TikTok. Você está mandando a parte estratégica para outra pessoa? Você está delegando a parte mais importante do seu negócio para outra pessoa? Ou pior, você nem está fazendo o pensamento de longo prazo? Quando você não faz o pensamento de longo prazo, você fica patinando no mesmo lugar. Não tem como ter resultados diferentes se você não faz nada diferente. Essa é uma regra básica do empreendedorismo. Ponto de reflexão aqui. Quantas das suas tarefas de hoje vão contribuir diretamente para o crescimento do seu negócio? Anota. Olha na sua agenda. E assim, eu tô falando sério. Eu tô dirigindo, tô ouvindo podcast dirigindo, tô lavando louça. Então, tudo bem. Grava na cabeça. Ou então, enxuga a mão aí rapidinho e vai lá na sua agenda e dá uma olhada. Quantas dessas tarefas vão te ajudar a crescer no longo prazo? Quantas dessas tarefas são efetivamente estratégicas? E uma vez que você perceber que você não está sendo estratégico, nunca mais esqueça disso. Fique sempre vigilante do seu próprio piloto automático. Porque o piloto automático pode ser uma das coisas que mais vai gerar risco para o seu negócio. E tem uma pergunta do livro Trabalhe 4 Horas por Semana que eu gostei muito, que é, se hoje seu médico virasse para você e falasse assim, você teve um ataque cardíaco, por exemplo, você está muito estressado, um dos principais fontes de estresse é o seu trabalho, você só vai poder trabalhar 2 horas por dia. Quais seriam as tarefas que você faria? Quais seriam as tarefas que você escolheria para fazer porque só você pode fazer bem feito ou porque elas são as tarefas que mudam o jogo do seu negócio? Qual é o 20% das tarefas que te trazem os 80% de resultado? Porque tem essa lei, né? Pensa sobre isso. E agora, vamos falar, por último, para que fique bem prático, né? Na última sessão desse episódio, sobre quais as ferramentas essencialistas que você pode usar no seu negócio. E esse daqui é uma parte bem prática mesmo, que vai ficar bem boa para você que quer mudar seu 2025, para você que quer mudar seus próximos passos e quer ser uma pessoa mais essencialista. Primeira coisa é você entender o poder do não. Tem uma frase no livro que diz: se não é um sim óbvio, é um não. E tem uma outra que eu gosto muito, que é melhor dizer um não firme do que um sim sem compromisso. É melhor você pegar e falar não para um compromisso, porque você está falando um sim muito firme para uma outra coisa que é muito importante para você, do que você falar, vou fazer os dois e não fazer nada direito. Porque aí para sempre você vai ser uma pessoa meia boca. E eu sei que se você tá aqui, se você é da minha comunidade, você quer ser ousado e excelente, que é o nosso lema, né? Você quer ter grandes feitos, você quer ser excelente no que você faz, mas eu vou te contar uma coisa, não dá para ser excelente em tudo. Eu até digo, e para mim esse é um mantra, que o empreendedor ele tem que ser desleixado. Não desleixado porque ele não vai fazer as coisas com excelência, mas porque ele vai sempre liberar os projetos antes dos projetos estarem 100% prontos. Porque o 100% pronto não existe. Então você tem que ser desleixado. Mas você também tem que ter excelência. E aí, a vida do empreendedor é descobrir qual é esse meio termo. Porque esse é o nosso maior desafio. Mas para você chegar mais perto dele, você precisa aprender a falar não. E eu não tô dizendo para você falar não para quando seus amigos chamam pro bar. Não. Eu tô falando para você entender o que você quer para sua vida e falar não para as coisas que não se alinham com ela. Se você não quer ser uma pessoa que se afasta de todos os amigos, às vezes você vai ter que falar sim pro bar. Às vezes você vai ter que falar não para uma demanda extra, mesmo que essa demanda te trouxesse dinheiro. Às vezes você vai ter que falar não para uma oportunidade. Gente, eu neguei uma oportunidade por causa do meu curso de janeiro, mas era uma baita oportunidade, um baita projeto de marketing, que se eu colocasse no meu portfólio ia ser tão bizarro de bom. Mas eu sei que eu quero fazer esse lançamento de janeiro
que vai ser muito especial, que eu tô me preparando há tanto tempo. Eu sei que a gente vai abrir turma de mentoria agora em dezembro. E que essas pessoas, inclusive, vão ganhar esse treinamento em janeiro. Eu não tenho tempo na minha agenda para fazer esse outro projeto. Eu falei, não, me doeu na hora. Mas depois eu fiquei tão feliz. Porque eu tive tempo pra ver a minha família, pra ver os meus amigos, trabalhar, não surtar em Black Friday, não chorar. Fazia muito tempo que eu não passava meses sem chorar porque eu me sinto pressionada. Então, assim, é muito bom você poder falar não. É muito bom você entender o que você quer para que você fale não para as coisas que não fazem sentido. Ai, teve uma super oportunidade de uma palestra X de graça. No momento eu tô precisando levantar a caixa, isso vai me ocupar a semana inteira. Não. Ai, mas será? Não. Agora, não, eu quero muito palestrar no ano que vem e tudo bem, eu posso não levantar caixa aqui nessa semana, porque toda vez que a gente faz uma escolha, a gente tá dizendo sim pra algo e não pra outra coisa. É sempre assim. Segunda ferramenta muito interessante que o livro traz é a matriz Eisenhower, que é basicamente uma matriz com 4 quadrados, né? 4 quadrantes, onde você vai escrever todas as suas tarefas e vai classificá-las em urgente e importante, importante, mas não urgente, urgente, mas não importante, e nem urgente, nem importante. Eu vou deixar um link aqui para que você possa acessar uma foto dessa matriz, tá? Vou deixar no descritivo. Urgente e importante, faz agora mesmo. Já coloca na agenda, já faz hoje. Se for demandar mais de 2 minutos, pode colocar na agenda para um outro minuto, para uma outra hora. Se for demandar menos de 2 minutos, já faz. Importante, mas não urgente, vai planejar para um outro momento específico para fazer isso. Urgente, mas não importante, delegue, passa para outra pessoa fazer. Nem urgente, nem importante, tchau, tchau, elimina. Não é urgente, não é importante, não precisa ser feito, então. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer uma lista de todas as tarefas que estão na sua cabeça, que estão te atormentando, e você vai classificar elas nessa matriz. Tá bom? Estamos combinados? E a terceira e última ferramenta que eu queria trazer para vocês é o tempo protegido. Ele diz que todo bom empresário, que todo bom empreendedor precisa reservar um espaço na agenda para momentos estratégicos. Semana que vem eu vou viajar e eu vou ter 3 dias e eu vou viajar trabalhando, tá? Eu vou ter 3 dias que não importa. Ninguém vai marcar reunião comigo. Ninguém vai marcar nada. Porque são os meus dias estratégicos para uma coisa muito importante que vai acontecer no meu ano de 2025 que eu preciso fazer agora. Reserva um tempo semanal. Eu e o Gustavo, a gente tem segunda de manhã, a gente não faz mais nada. A gente só faz a reunião estratégica. Para que você possa olhar para o longo prazo. Se você não colocar na agenda, desculpa, você não vai fazer. Se você fizer todas essas coisas, você vai usar melhor o seu tempo, que é o seu recurso mais precioso. Você vai reduzir muito o seu estresse. E ao reduzir o estresse, lembrem-se que eu falei muito sobre o jeito Harvard de ser feliz, que é um livro que comprova que pessoas menos estressadas tomam decisões melhores. Então, que a gente fica buscando sucesso para ser feliz, mas que na verdade a gente deveria buscar ser feliz para ter sucesso. Se você for mais essencialista e diminuir o seu estresse, você vai conseguir tomar decisões melhores que vão trazer resultados melhores para sua empresa. Porque a sua mente, ela não vai estar conturbada, ela vai estar clara, ela vai estar limpa, ela vai estar pensando melhor. E aí você vai conseguir também fazer as coisas de uma maneira mais rápida, porque o seu pensamento, ele vai estar mais rápido, ele vai estar mais claro. E você também vai conseguir ter um crescimento mais sustentável para a sua empresa, porque vai ser um crescimento planejado. Por sinal, aproveitando esse gancho, a gente vai ter aulão gratuito sobre planejamento agora no dia 10 de dezembro de 2024. Eu vou deixar o link para você se inscrever, para que você deixe o seu número, entre no grupo, que vai ser onde a gente vai mandar o link para vocês acessarem esse aulão, tá bom? Ele é gratuito, eu tinha prometido um episódio do podcast, mas não vai ter esse episódio no podcast, então eu decidi fazer um aulão. E eu já explico pra vocês o porquê não vai ter. Antes das últimas considerações do podcast, eu queria trazer a atividade prática que eu trago sempre pra vocês. Nesse episódio, eu queria desafiar você a fazer um inventário essencialista. Ou seja, listar todas as suas atividades e se perguntar:
Isso é essencial para os meus objetivos? Se eu parar de fazer isso, o que realmente será impactado? Na hora que você fizer essa lista, você vai escolher 3 prioridades, que vai ser o que você vai focar no próxima semana ou no próximo mês, a depender do quão complexo é isso. Helena, não sei responder se isso faz parte dos meus objetivos. Então dá um passo para trás e se pergunta: quais são os meus objetivos? Eu tenho certeza que isso vai te ajudar como me ajudou. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Se você quiser, fica o convite para você ler o livro Essencialismo também, que é um livro muito, muito, muito legal. Eu recomendo a leitura para todo mundo. Lá tem tudo isso que eu falei de uma maneira um pouco mais aprofundada, obviamente, né? Porque são muitas páginas. E com isso, meus queridos, a gente encerra a 2ª temporada do Confissões Estratégicas. Temporada passada, a gente fez 11 episódios, sendo desses 5 episódios comigo, sem convidados. Nessa temporada, a gente decidiu não trazer convidados justamente por ser final de ano e serem episódios somente comigo. Então, a gente fez uma temporada um pouquinho mais curta. Agora a gente vai fazer pausa para as festas, pausa para o final do ano, mas em breve a gente volta. O canal do YouTube vai continuar sendo movimentado. A gente vai continuar postando conteúdos exclusivos no YouTube. Então, fiquem ligados. Não deixa de se inscrever, tá bom? E é justamente por isso que a gente vai fazer o aulão e não vai trazer em podcast. Porque essa seria uma temporada mais pocket. Eu decidi trazer esses episódios porque eu achei que eles eram mais pertinentes, esses temas eram mais interessantes e mais relevantes para o momento que eu percebo que o meu público tá vivendo. E o planejamento é algo mais mão na massa, que talvez eu precise mostrar slides, dividir com vocês materiais complementares, esse tipo de coisa. Então eu preferi fazer num formato de aula, de workshop. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia em mais uma temporada. Eu falo e repito, esse é o meu formato preferido. Eu fico muito feliz em vir aqui e dividir um conteúdo tão aprofundado como eu não consigo dividir em nenhum outro lugar. Porque aí a gente consegue pegar um tema e esmiuçar ele, mesmo que ele não tenha uma coisa bizarramente aplicável ou muito relacionada com conteúdo ou branding. Eu consigo vir aqui e falar sobre outros assuntos com vocês também. Então eu também posso falar de negócio, eu também posso falar de mentalidade, eu consigo falar mais sobre minha vida, minhas experiências e dividir nessas coisas que eu acho que são tão ricas com vocês. Ó, meu WhatsApp já me chamando. Obrigada mais uma vez. Não deixem de se inscrever, não deixem de ficar ligados no YouTube, porque em janeiro a gente volta, mas enquanto isso, vocês vão acompanhando outros vídeos, tá bom? Um beijo, tchau!